Olá, seja muito bem-vindo a esta live abençoada, este vídeo gravado em que nós temos aqui como tema a banalização da doutrina da graça. Eu sou Keila Leite, coordenadora pedagógica dos cursos da Faculdade Teológica IBETEL e tenho aqui a grata satisfação de receber comigo nosso diretor-presidente, pastor Vicente Paula Leite. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado, Keila. Muito obrigado, pastor Cláudio. Eu quero vos saudar com a gloriosa graça de nosso Senhor Jesus Cristo e os nossos amigos que compartilham dessa live. É um prazer para nós estarmos aqui falando acerca da graça divina ou a banalização dessa mesma graça. Isso mesmo. Esse tema, ele tem como origem e inspiração as lições bíblicas da revista de jovens e adultos da editora CPAD. E nós estávamos aqui batendo um papo a respeito desse tema, da doutrina da graça, e sentimos que seria realmente relevante e importante trazer isso para você. E nada melhor do que o nosso diretor, fundador, que tem um conhecimento muito grande dentro da teologia sistemática, da doutrina teológica, né? E aqui o tema hoje, então, é graça. Para falarmos sobre a graça, é importante destacarmos que nesses tempos modernos em que vivemos, onde há uma pluralização de ideias, uma multiforma de se pensar a vida, de se pensar o relacionamento com Deus, consequentemente, nessa vida pós-moderna, se reflete dentro da igreja uma série de comportamentos e entendimentos diversificados à parte da Bíblia. Então, o que a gente vê hoje é que a Bíblia deixou de se tornar a referência única, um modelo padrão para nós definirmos o nosso comportamento cristão, para agora surge um novo movimento que é a partir do homem novamente. A humanização, né? O humanismo, o homem como centro. O que nós vemos é muitas pessoas falarem a partir do que acham, falarem a partir das suas próprias opiniões sobre como Deus se relaciona com o homem, como é a graça de Deus. Mas o que nós queremos fazer aqui é trazer de volta o ponto de vista bíblico, que é o único, verdadeiro e infalível. Então, para nós começarmos, professor Vicente, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo. Vamos começar, então, com a pergunta de número 1. Nós traremos aqui 6 perguntas, e essas 6 perguntas resumirão todo o texto da revista da lição de adultos, lição de número 2. A primeira pergunta que se faz é: o que é a graça? Muito bem, Keila. Eu gostaria de responder para vocês que nos acompanham, respondendo aqui essa questão acerca da graça de Deus. O que é a graça? Para uns, a graça de Deus tem um determinado significado. Para outros, a graça de Deus tem um outro significado. Posicionamentos diversos não faltam acerca da graça de Deus. Explicações, conceitos, preceitos, definições, nós vamos encontrar muitos. Agora, biblicamente, e com a nossa postura, é claro que nós estaremos respondendo a partir daquilo que nós sabemos, daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós cremos. O que é a graça de Deus? Há uma definição clássica que a graça de Deus é esse favor imerecido que Deus propicia ao homem. Ou seja, a graça de Deus é um favor imerecido da parte de Deus ao homem. Ou seja, alguém que não merece receber nada, mas a ele é ofertado essa graça. Ou seja, da parte de Deus, a graça é simplesmente dada espontaneamente, é um presente, é uma dádiva. Isso quer dizer que não é uma retribuição justa,
por algo realizado, mas é simplesmente um presente. É um favor não conquistado com base nos méritos humanos, com base nas nossas obras. Pelo contrário, é algo que Deus nos propicia a partir do seu infinito amor para conosco, da sua longanimidade, da sua benignidade. Já no Éden, nós encontramos ali, após a queda do homem, Deus falando acerca dessa graça, que ele introjetaria esta graça, esse favor imerecido. Ou seja, a graça de Deus nada mais é do que a mão de Deus estendida em favor do homem, sem que o homem tenha de si mesmo qualquer mérito ou algo que lhe assegure essa graça, algo que ele venha fazer para receber essa graça. Isto é a graça de Deus. Dizer que a graça de Deus ela é oriunda de uma palavra grega, de outra hebraica, isso aí nós temos nos nossos compêndios teológicos. Mas nós estamos aqui um bate-papo, uma conversa de irmãos para irmãos. O que é a graça de Deus? É tudo aquilo que te propicia chegar-se a Deus quando você não tem nenhuma dessas condições. Quando não há em você nenhum mérito. Que não há em você nada que possa mover a mão de Deus. Então, a graça de Deus é o movimento divino em favor do homem, do pecador caído. Mas a graça de Deus não se limita tão somente à salvação. Porque a graça de Deus, ela está em todas as ações, em todas as manifestações, em todas as dádivas divinas, todos os conceitos que você apresenta acerca de Deus, a graça de Deus também ali está representada. Quando nós afirmamos que Deus é amor, e esse amor se estende até nós, isso é, essa extensão, esse mover, esse compartilhar, esse tirar de si, esse interagir conosco, isso é a graça de Deus. A graça de Deus, portanto, em poucas palavras eu diria, é a mão de Deus em favor do homem, da alma caída, do homem caído. Mas não é só acerca desse homem caído. Após esse levantar, é a sustentação. A graça de Deus estão representadas nas ferramentas que Deus nos propicia para podermos servi-lo. Isto é a graça de Deus. Eu poderia dizer que a graça de Deus, então, é um presente para a vida eterna? A graça de Deus é um presente para a vida eterna, que ele com certeza. Mas a graça de Deus não só é um presente, é mais do que esse presente que nos propicia o direito de vida eterna. A graça de Deus é a condição de nos introjetar na eternidade. A graça de Deus é a possibilidade de nos trazer de volta, é o trazer de volta essa comunhão que o homem não tinha e passou a ter com Deus. A graça de Deus é essa mão estendida para o homem que está caído no pó, caído no pecado, esse mover de Deus em favor do homem. Isso é a graça de Deus. Maravilha, então a graça ela não é só pensando na vida eterna, no futuro, mas também é para agora, como uma oportunidade que eu tenho de voltar a me religar a Deus por meio da graça e também uma oportunidade de estar nas mansões celestiais com Ele futuramente. A graça abrange o hoje e o amanhã, o presente e o futuro. Estou certa? Perfeitamente certa. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2, me veio ao coração esse versículo, está dito assim, a partir do versículo 1, e nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados.
que é esse processo de vivificação? Isso aqui é ressurreição espiritual. Esse vivificar é a ação de Deus por intermédio da sua graça. Porque Deus não tinha nenhum compromisso para conosco. Deus não tinha nenhuma razão para nos trazer de volta à comunhão consigo. O homem foi avisado no Éden que no dia que ele pecasse, ele morreria. E quando ele pecou, ele morreu. Mas a graça de Deus, como aquela voz que ecoou no jardim à procura de Adão: Adão, onde tu estás? E Adão simplesmente disse: ouvi a tua voz e me escondi. Ali era a graça de Deus em busca do homem. Então, essa graça de Deus em busca do homem, para vivificá-lo, estando este homem em ofensas e pecados, isso é um presente, como você disse no princípio. Isso é um presente de Deus. Há um presente maior da parte de Deus, porque as pessoas acham que o presente de Deus é só o nascimento de Cristo. Mas o nascimento de Cristo já foi o mover dessa graça. Já foi a atuação dessa graça. Perfeito. Então, tendo definido agora o conceito de graça, que é um presente que eu recebo da parte de Deus para manter-me vivo, conectado a Ele, e também para me conectar com a eternidade. Por quê? Porque a pergunta aqui de número 2 e 3 são assim: a graça de Deus, ela é divina e ela é imerecida. E a pergunta de número 3 é: como que a queda de Adão nos afetou? Como éramos antes da queda? Talvez seria melhor falar da queda primeiro, né? Já que a gente está falando. Veio uma graça sobre nós, veio um presente sobre a nossa vida, e a graça, ela só é dada de alguém que é superior a nós. Então, alguém superior a nós nos concedeu uma graça de manter-nos livres de uma condenação. Então, a nossa condenação foi cancelada por alguém que é superior a nós, assim como um presidente de um país tem a autoridade para emitir a graça sobre alguém que está condenado. E ao emitir essa graça, ele está livre daquela condenação. Assim, um Deus superior a nós, o Pai Celestial, colocou sobre a nossa vida a possibilidade, né? Aí a oportunidade da graça para que a nossa condenação fosse anulada, rasgada, a cédula fosse rasgada. Mas condenação do quê, professor Vicente? Onde começou o nosso erro? Onde começou a nossa condenação? Aquele nos fez uma pergunta extremamente, não apenas retórica, mas nos fez uma pergunta de extrema importância. A graça de Deus, porque Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 3, versículo 11, ele diz que a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, só a partir da necessidade do homem é que nós passamos a conhecer a manifestação ou a operacionalidade dessa graça. Embora a graça de Deus não seja algo que Deus tenha providenciado no momento da queda do homem. Quando o homem cai, aí nós encontramos a manifestação, a anunciação desta graça, que esta graça se manifestaria posteriormente por todo o Antigo Testamento, e quando ela é introjetada de forma, por intermédio do Filho de Deus, Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é dito que ele veio cheio da graça e da verdade. Jesus Cristo é a própria personificação da graça. Mas nós só vamos encontrar e compreender essa graça a partir do momento que nós entendemos a necessidade do homem acerca dessa graça. Quando
quando nós fizemos menção aqui de Efésios, que acabamos de citar aqui na pergunta anterior, Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, que nos diz exatamente o que eu passo a ler, é o seguinte: e vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Quando o homem cai, quando o homem peca, ele entra nessa condição de morte. O homem morre. Então, para entendermos essa graça, é necessário que entendamos que a graça de Deus veio com o resgate à vida. A vida que o homem perdeu lá no Jardim do Éden, em função da sua desobediência. O homem desobedece a Deus, e aí Deus entra com sua graça. Mas o que aconteceu naquele momento, que nós vamos ler o capítulo 3 aqui de Gênesis, o que aconteceu naquele momento de desobediência? Paulo nos traz essa revelação. É uma revelação já neotestamentária, em que vai nos dizer: Deus nos resgatou, veja a condição em que o homem, quando ele se contrapõe à orientação da parte de Deus, ele morre. Ele morre moralmente, ele morre espiritualmente, ele morre eternamente, porque ele perde a vida eterna, e fisicamente ele morre, ele recebe a sentença: tu és pó e ao pó retornarás. Então a graça de Deus, ela vem para resgatar o homem dessa situação de morte. E isso ela tira esse conceito clássico, essa definição de que a graça de Deus é favor imerecido de Deus, embora seja muito genérico, porque Deus faz tudo isso em favor do homem, estando o homem em condição de pecado. E ainda nos diz o versículo de número 2, em que noutro tempo, de Efésios, capítulo 2 e 2, ele diz assim: em que noutro tempo andasse segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Essa era a situação do homem. O homem sem Deus, ele anda segundo o curso desse mundo, aprisionado no curso desse mundo. Ele anda debaixo do poder das trevas, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera no filho da desobediência. Essa é a condição do homem caído. Mas quando é que ele caiu? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 1, a serpente se aproxima de Eva, porque Deus fala para Adão e Eva, ao colocá-los naquele maravilhoso jardim, Deus planta uma árvore e diz para Adão o seguinte: da árvore que está no jardim, de toda árvore que está no jardim, comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, isso aqui foi a fala de Deus, foi a orientação de Deus para Adão. Adão, eis que ponho a vida diante de ti, mas a morte sempre estará à sua espreita. Aproxima-se a serpente da pessoa de Eva e consegue lhe persuadir, negando a orientação que Deus dera para Adão, questionando a fala que Deus dera para Adão. Não, com certeza, você não vai morrer, não. Não é bem assim. Está escrito no capítulo 3, versículo 1, e a serpente diz para Eva: não comerás de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Eva refuta: não foi bem assim que Deus diz. Mas a serpente diz:
Não, não é bem assim. Você não morrerá. Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os seus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, a serpente questiona a fala de Deus e diz para Eva que não era bem assim. Vocês vão ser semelhantes a Deus. Então, aí está a necessidade da graça. Então, a graça ela só se manifesta em função da sua necessidade. Por isso que a Bíblia diz que a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então, e qual o versículo da Bíblia que fala, então, que nós estamos relacionados diretamente com o pecado de Adão? Como é que versículo da Bíblia que eu usaria para dizer, para refutar a ideia? Não, isso aí foi um problema só com Adão. Eu estou livre. Keila, nós temos no livro de Romanos essa resposta com muita clareza. Com muita clareza. Vou localizar aqui o versículo para que nós possamos, então, compreender o que Paulo está dizendo acerca da situação do homem. Lá no capítulo de número 2, está dito assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que busque a graça de Deus. Você me pergunta qual a relação que há entre o pecado de Adão e o pecado da humanidade. Paulo nos responde isso aí com muita propriedade, depois de falar que nós somos justificados pela fé e que devemos ter paz com Deus por meio de Jesus Cristo, e ainda nos afirmar no capítulo 5, versículo 2, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja bem, a fé nos introjeta, abre a porta para que tenhamos acesso a esta graça. Depois que ele nos mostra esse acesso à graça de Deus mediante a fé, ele vai dizer, pelo que, lá no versículo 12, que ele é do mesmo capítulo, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Então, com isso, Paulo está dizendo que, não que o homem estava pecando juntamente com Adão, mas quando Adão peca, ele recebe em si a natureza pecaminosa. A morte, essa natureza pecaminosa é resultado dessa morte moral, dessa morte espiritual. E agora, a partir de então, todos vão nascer à semelhança de Adão, com essa natureza pecaminosa, com essa morte moral, essa morte espiritual. É isto que ele está dizendo. Pelo que, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. É nesse aspecto que em Adão todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perfeito. Você está gostando desse vídeo? Dá um like, inscreva-se no nosso canal, compartilha com seus amigos, com os irmãos que você acha que precisam compreender melhor a questão do pecado, da queda do homem e da graça de Deus a nós. A pergunta que se faz agora: nós entendemos, pelo conhecimento que temos da palavra de Deus, que Deus é um Deus justo e Ele muito reage às nossas ações. Haveria a possibilidade de, tendo então Adão e Eva pecado, Deus não ter feito nada? Poderia ele ficar só olhando? Mas o que afetaria se ele ficasse indiferente? Eu diria o seguinte: dizer que Deus ficaria passivo, apenas olhando para Adão,
em função da sua, mesmo diante da sua obediência, eu diria então que nós encontraremos aí uma fraqueza em Deus. Porque Deus dissera para Adão o que exatamente? Dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Opa, então havia aí uma regra, uma ordem, uma regra e um castigo, né? Uma sentença. Uma orientação, e que se Adão não permanecesse nessa orientação, acontece o seguinte, Adão, o negócio é o seguinte, Adão, você vai permanecer de acordo com essa minha orientação, e no dia que você deixar de seguir essa minha orientação, há uma sentença já decretada para você. Então, você não vai comer do fruto dessa árvore aqui, dessa árvore. Mas no dia que você comer do fruto dessa árvore, saiba que você vai morrer. Foi dito para Adão. Então, aí nós vimos que Deus é um Deus de justiça, ele é justo, né? Deus é um Deus de justiça. Até como diz o profeta Jeremias, Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, Keila, dizer que Deus ficaria apenas passivo, olhando à distância, essa desobediência, essa insubmissão, essa insubordinação à sua palavra, é esquecer a justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus teria que cobrar essa palavra que Deus invertira na vida de Adão. Vai comer? Não, não coma. Vai comer? Vai. Então, no dia que dela comer, vai ter que pagar o preço. Muito bem colocado. Eu quis fazer essa pergunta propositalmente, porque hoje, naturalmente, o comportamento dos cristãos, de modo geral, mas de uma forma assim, muito frequente, é olhar para Deus apenas no seu aspecto amoroso. Talvez a doutrina da graça, de forma distorcida, nos traga uma falsa concepção de que Deus é extremamente tolerante com as nossas falhas, Deus nos compreende, Deus me entende, né? Vamos dizer assim, Deus me entende, então Ele sabe que no fundo, eu quero segui-lo, mas aqui estão as minhas fraquezas, das quais eu não consigo me livrar delas. Apesar de algumas pessoas acharem que determinadas coisas que eu faço não seja certo, mas no meu coração, eu estou aqui reproduzindo os discursos que a gente ouve, no meu coração eu não sinto acusação, na minha mente eu não me sinto acusada. Então, esse tipo de discurso está muito presente, nós temos uma igreja muito descaracterizada no aspecto da santidade, da pureza, na busca de uma vida que agrada ao Senhor, para voltarmos para nós mesmos, para as nossas paixões, mas querendo encontrar na Bíblia, querendo encontrar na doutrina da graça, uma justificativa para nós nos mantermos nos lugares em que estamos, para não haver a necessidade de renúncias. E isso está relacionado a essa má interpretação da doutrina da graça. Deus, ele não é apenas amor, mas ele também é justiça. Deus também é justiça. É que eu entendo o seguinte, se Deus não tivesse feito nada, aí eu faria uma pergunta. Não estaria ele negando a sua própria palavra? Ou a sua própria natureza, né? Sua própria natureza. Ele não estaria incorrendo no descrédito e validando aquilo que a serpente falou para Eva? Não é bem isso. O que Deus está dizendo. Na realidade, Deus está com medo, porque ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto dessa árvore aqui, vocês vão ser igual a Deus. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, Keila, o
participar, o pensar, esse pensamento de que não faz mal, essa ideia de que não faz mal, isso tem que ser divulgado nas igrejas, isso é propagado. E infelizmente, esse discurso da serpente passou a fazer parte do conceito, do modo de vida de muitas pessoas. Do relativismo, exatamente. O relativismo não é bem assim. Não é bem assim. E por outro lado, Deus está dizendo: olha, eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu faço misericórdia até tanta geração, mas eu também castigo a alma do pai, a alma do filho, eu castigo qualquer um que infringir a minha palavra. Isto está bem claro na palavra de Deus, na Bíblia. Esse relativismo, não é bem assim, talvez, quem sabe. Não foi isso que Deus quis dizer. Sabe onde eu vejo a origem, a maior causa desse sentimento em que as pessoas se relacionam com Deus? A causa maior desse sentimento está em o distanciamento da palavra de Deus. Sim. À medida que as pessoas se distanciam da palavra de Deus, elas se tornam vulneráveis aos discursos que a serpente fez e continua fazendo, e está amaciando os corações, está levando muitos a comerem ainda do fruto proibido. Perfeitamente, concordo perfeitamente com isso. E à medida que a gente se distancia da palavra, ela deixa de nos corrigir, de ser a nossa vara de medida, né? Deixa de ser a nossa bússola, para então voltarmos para nós mesmos e queremos colocar a nossa opinião, trazer a Bíblia, não para nos corrigir, mas para moldar a Bíblia a partir para as nossas próprias ideias. Então, a última pergunta que se faz para a gente encerrar esta aula abençoada é: Deus então nos deu essa oportunidade de nascer de novo. Deus projeta o plano da redenção a partir da pessoa de Jesus Cristo. Deus, pelo seu imenso amor, João vai dizer, que ele envia Jesus para então pagar os nossos pecados. Então, a culpa que era minha, o pecado que era nosso, que nós deveríamos pagar com a nossa morte eterna, Jesus veio e nos comprou, Jesus nos resgatou. Isso é tão rico, é a maior mensagem do Evangelho. Essa mensagem, ela jamais poderia fugir das nossas músicas cantadas na igreja, que, mais uma vez eu digo, grande parte das músicas cantadas na igreja são totalmente humanistas, voltadas para as nossas próprias conquistas, para aquilo que nós nos tornamos, voltados para o nosso eu, quando, na verdade, as nossas músicas deveriam ser cristocêntricas, exaltando o plano da salvação, destacando o quanto miseráveis somos, eternamente miseráveis, dependente desta graça. E se não fosse essa graça, nós não estaríamos aqui na condição em que estamos. E esquecemos disso. E ao esquecermos disso e trazemos o humanismo para dentro da igreja também, parece-nos, surge uma falsa sensação de que a graça, ela é barata. A graça divina é barata. Será que isso seria aceitável? A ideia de que a graça é barata? O quanto custou essa graça? Dizer que a graça de Deus é barata, isso aí é uma expressão que já foi introduzida na literatura cristã. Mas é uma expressão mundanizada, dizer que ela é barata. Ela foi barateada. Sim, tem diferença. Ela não é barata, porque o preço que Jesus pagou para nos propiciar essa graça salvífica na sua pessoa foi o preço da sua própria vida.
Então ela jamais poderia ser barata. Deus, nesse gesto, Deus estava provando o seu amor para conosco, em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Como isso aí poderia ser barato? A morte do Filho de Deus. O próprio Filho de Deus dando a sua própria vida. A Bíblia diz que mesmo que o homem desse todos os seus bens, todas as suas fazendas, para salvar alguém, as suas riquezas se esgotariam e não conseguiriam. Ora, qual é o preço de uma alma? A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E como seria? Seria barato essa graça? Não, ela foi barateada. Barateada com o quê? Barateada nessas reflexões. Nessas reflexões antibíblicas. Reflexões apenas de cunho filosófico à parte da Bíblia. São evangélicos que descomprometidos com o evangelho e comprometidos com a nova vertente agora que se chama de universalismo. Esse universalismo que afirma que todos os homens, enfim, serão salvos, porque Deus é amor. Então haverá um momento em que Deus vai salvar todos os homens. Essa é uma ideia que cresce cada vez mais entre nós. É a ideia de que o inferno, não existe um inferno literal. A ideia do universalismo é apenas a ideia de que se alguém esquece de Deus, da pessoa do seu filho, ele vive o inferno. Inferno é viver a parte de Deus. Mas não é isso que nos diz a Bíblia. A Bíblia diz que o inferno é a separação eterna de Deus, onde Deus castigará todos aqueles que se afastarem da sua pessoa. Então, essa famigerada, eu diria assim, desculpe a emoção em falar isso aí, essa famigerada teologia do universalismo, de que todas as pessoas serão salvas, é mais uma mentira da antiga serpente, que está no presente século dentro da igreja oferecendo frutos, oferecendo as proibições que Deus estabelecera, até mesmo por causa da sua graça. É pela sua graça que ele diz, não faça isso, e nos dá condição para não fazermos o que é errado. É ele, porque a graça de Deus se manifesta trazendo salvação, mas a graça de Deus também é pedagógica. Ela traz consigo os elementos didáticos para que possamos viver nesta vida sóbria e piamente, em obediência à palavra de Deus. Sóbria e piamente. Ocorre que muitos se intitulam cristãos evangélicos, mas não se vê nas suas atitudes, palavras, não se evidencia essa novidade de vida. Que andar com Cristo é ter novidade de vida. Sair do erro, que era o alvo errado, e agora focar no alvo, que é Cristo. E andar com Cristo exige-se renúncia. Mas a graça barateada, como você colocou, parece que elimina as renúncias. A graça barateada venha como está. A porta do céu se alargou. Venha como estás e permaneçam. Por favor, não mude, não. Não precisa mudar. Não, na graça de Deus é proibido proibir. Não há proibições. Esquecem-se, minha querida filha, esquecem-se de que a exortação petrina, lá no capítulo 1 e versículo de número 12 da sua primeira epístola, ainda continua valendo. Nós podemos ler, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo.
esperar na graça, mas sobriamente. O que é cingir os lombos do entendimento? Eu sei que isso aqui é uma metáfora. Cingir os lombos do entendimento é permanecer com esse entendimento pronto, preparado, apto, em condições de servir a Deus. Isso é cingir os lombos do entendimento. Então, cingir esses lombos da mente, do entendimento, da compreensão da verdadeira palavra de Deus. Na sequência, diz Pedro, cinge os lombos do entendimento. Ou seja, cresça nessa graça e no entendimento de nosso Senhor Jesus Cristo e cinge isso aí. Amarre isso aí. Atavie isso aí. Cingir os lombos é propiciar ao corpo liberdade de andar, mas com segurança. Aí Pedro diz, sede sóbrios. Ou seja, não vos embriagueis. Lá as pessoas estavam se embriagando-se com vinho. Mas aqui ele diz, sejam sóbrios, estejam equilibrados, compreendendo a perfeita abordagem da palavra de Deus. Não vos embriagueis com modismo, com tudo aquilo que vos aparentemente facilita a vossa salvação. A porta continua sendo estreita, querida. O caminho continua sendo apertado. Sim. Agora, precisamos esperar inteiramente nessa graça que foi revelada na pessoa de Jesus. Na pessoa de Jesus, essa graça foi revelada. Amém. E agora, por meio dessa graça, nós temos condições que nos mantemos sóbrios para servi-los piamente. Amém. Que o Senhor continue derramando a sua graça sobre nós para que a gente não se misture, que nós nos mantenhamos, né, focados no alvo, em procurar agradar a sua vontade. Bem, gente, que momento maravilhoso. Chegamos ao final desta aula. Se você deseja conhecer mais sobre a doutrina da graça, eu recomendo que você faça o curso de teologia da Faculdade Betel. Na matéria Doutrina da Salvação, que é a soteriologia, e na matéria a martiologia, doutrina do pecado, nós abrangemos com muito mais tempo, com mais profundidade, esses dois temas importantíssimos, basilares para a vida do cristão. O cristão que está há 10 anos aí, caminhando com Cristo, mas não consegue definir, conceituar o que é a origem do pecado, a consequência do pecado, a operação da graça, ele de fato não está ainda muito solidificado. Cristo é a rocha. E a rocha é você estar convicto da sua fé e saber explicar a sua fé e nada te abala, nada te tira do teu lugar. Espero que você tenha sido edificado por este vídeo e você é bem-vindo à Faculdade Betel, será um prazer recebê-lo. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos, em que o próximo tema será sobre o materialismo, que é também um tema presente na pós-modernidade, é um dos valores da pós-modernidade. Eu aqui, neste momento, encontro nos Estados Unidos e percebo que quanto mais rico é o ambiente, o contexto, mais voltado para o materialismo são as pessoas. Materialismo e o ateísmo, temas muito interessantes. Se você já quiser deixar o teu comentário, a tua pergunta, se você gostou desse vídeo, deixe também aqui suas sugestões. Para finalizarmos, a minha eterna gratidão ao professor Vicente Leite pela disponibilidade. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida, porque, sendo meu pai, eu tenho a oportunidade de ter esse diálogo neste nível. Pastor Vicente, meu pai, suas conclusões finais. Keila, você faz tanto elogio à minha pessoa, mas eu me orgulho de tê-la como minha filha. Amém. Observar o seu crescimento, observar a sua profundidade no texto bíblico,
como você expõe a palavra de Deus, as ideias oriundas desta palavra. Eu sou um pai muito orgulhoso e feliz por tê-la como minha filha. Que Deus te abençoe, que outros vídeos venham e que nós possamos participar. A minha participação é simples, mas eu participo com coração, com emoção e com muito desejo de compartilhar aquilo que está na minha alma. Deus lhe abençoe todos os nossos irmãos. Para isso somos chamados e é um prazer ajudar você, meu irmão, na edificação da tua vida espiritual. Deus abençoe, professor Cláudio, que estava aí na direção do vídeo. Até a próxima!